Romanos, capítulo de número 5. É o texto que nós vamos ler neste momento com os irmãos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. A partir do primeiro versículo, nós lemos da seguinte maneira: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser até que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sentimento cantado em verso e prosa, importantíssimo e muito rico na vida do ser humano, é o amor. Por outro lado, um dos sentimentos mais difíceis, mais complicados de serem demonstrados, de ser demonstrado e provado, é também o amor. Especialmente nesse tempo em que há uma banalização do amor, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Parece mesmo, e isso é verdade, que vai se cumprindo aquilo que Jesus Cristo disse em sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sermão profético, quando ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É muito difícil e muito complicado hoje vermos, muito raro, talvez seja a melhor expressão, encontrarmos verdadeiras manifestações de amor sem interesse nenhum de volta. Há uma banalização do amor. Existe hoje uma confusão muito grande de amor e erotismo. Alguém pensa que amar significa apenas expressar o amor pelo lado físico, pelo aspecto da sensualidade. Não, isso não é amor. Isso é um aspecto, apenas para ser exercido através da vida matrimonial ou conjugal. O amor se prova através da maneira como tratamos as pessoas. E hoje muitos relacionamentos não são marcados por amor, apenas por interesse, ou talvez por atração física, ou talvez por nenhum desses motivos, apenas ficando para ficar. A moçada hoje tem muito disso do ficar. Falta amor. Disse eu certa ocasião que até mesmo em alguns ambientes de juventude, há alguns jovens rapazes que às vezes nem sabem tratar uma moça gentilmente ou com amor. Não são todos, não estou generalizando. Por outro lado,
Se um rapaz chega educadamente, gentilmente a tratar uma moça, há meninas que riem, que zombam da atitude gentil e educada de um rapaz, porque às vezes são tão acostumadas a grosserias que não conseguem entender um gesto ou uma atitude gentil. Muitas situações envolvem o amor, mas também a falta dele. Nós podemos manifestar o nosso amor no trato com as pessoas. Nós podemos demonstrar o nosso amor através da ajuda aos necessitados. Poucos há que se importem de verdade com a necessidade do próximo. O fato é que hoje, em muitos ambientes, não há verdadeiro amor no coração de muitas pessoas. Porém, nós servimos a um Deus de amor. Nós servimos a um Deus que, por definição do próprio apóstolo João, assim é expressa essa definição: Deus é amor. E de fato Deus nos ama. E o texto que lemos nos diz que Deus não apenas nos ama, mas Ele prova o seu amor. Já disse aqui inúmeras vezes na igreja, e os irmãos devem se lembrar disso, que quando criança, eu e minha irmã aprontávamos todas e mais algumas na casa da minha avó, onde nós morávamos, a minha avó paterna. E nós aprontávamos e fazíamos brincadeiras e bagunças e uma série de coisas que crianças normais fazem, especialmente na casa da vovó. Mas aí depois a minha avó brigava conosco. Ou às vezes ela ficava séria conosco. E a gente então queria se redimir daquela situação que a gente criou. E então a gente ia, abraçava a avó e dizia: vovó, eu te amo, vovó, eu te amo, eu te amo. E a minha avó, muito séria, filha de alemães, gaúcha, ela dizia: amor não se prova com palavras, amor se prova com atitudes. A gente era criança, não entendia essa frase, mas isso ficou gravado na memória. E hoje a gente pode compreender, à luz do amor de Deus, que amor verdadeiro não se prova com palavras, mas com atitudes. E quando nós dizemos que Deus nos ama, Deus prova o seu amor para conosco. E como Deus faz isso? Como Deus prova o seu amor para conosco? O texto que lemos de Romanos 5 nos dá a direção. Primeira prova, manifestação do amor de Deus, é que Ele nos reconcilia com Ele. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus Cristo deu a sua vida para nos reconciliar com Deus. Esta é a maior declaração de amor já feita na história da humanidade. De um Deus altíssimo, soberano, criador dos céus e da terra, sustentador de todo o universo, que resolve, na pessoa segunda de sua divina trindade, porque o nosso Deus é um Deus trino e triuno. Ele é um só Deus que se manifesta de três maneiras. Ele se autolimita e vem a este mundo com um único propósito: dar a sua vida pela nossa redenção. Ele morreu por amor. Ele morreu para que através do amor de Deus o ser humano pudesse alcançar reconciliação. E o que é reconciliação? Reconciliar é restabelecer a paz. Reconciliar é tornar amigos aqueles que se afastaram. Reconciliar é restituir boas relações. Reconciliar é pôr novamente em acordo. E nós, seres humanos, precisávamos e precisamos dessa reconciliação com Deus, porque o homem separou-se de Deus em função do pecado.
desde os nossos primeiros pais lá no Éden, que desobedeceram e descumpriram aquilo que Deus determinara que eles fizessem, que toda a natureza humana está debaixo desta mesma condição. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Isso está lá em Romanos 3:23. Mas embora estejamos destituídos da glória de Deus, podemos ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí está a grande maravilha do amor de Deus. Nós, conforme diz Paulo escrevendo aos Efésios, mortos em nossos delitos e pecados, fomos vivificados pela fé em Cristo Jesus. Nós estávamos nessa terrível condição. O pecado, alguém define como o estado mau da alma humana. E assim, nessa condição, estamos impossibilitados de qualquer relacionamento com Deus. O pecado trouxe a morte espiritual. Essa morte espiritual é a condição de todo ser humano. Estamos espiritualmente mortos. Mas essa morte espiritual pode ser revertida quando nós alcançamos a vida que Jesus Cristo nos oferece pela fé nele e no seu sacrifício de amor por nós. O pecado trouxe como consequência a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Se partirmos deste mundo, se deixarmos esta vida aqui, sem esse conhecimento e sem essa decisão de reconhecermos o sacrifício de Jesus como suficiente para a nossa redenção, para a nossa reconciliação e partirmos para o além, nessa condição estaremos eternamente separados de Deus. E muitas pessoas dizem, não, mas numa outra vida quem sabe eu melhore, quem sabe numa outra encarnação, quem sabe numa outra manifestação. Isso não acontecerá. Porque a Bíblia nos diz lá em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Terminada a jornada aqui, sem Cristo, não há mais solução. O pecado trouxe como consequência o medo. O pecado trouxe como consequência a decadência moral do ser humano. Por causa do pecado, começou toda a miséria, por causa do pecado, começou toda a decadência e degenerescência moral do ser humano. Toda a dificuldade de relacionamentos, de falta de respeito, de imoralidade, consequência do pecado. Deus prova o seu amor para conosco, e Ele deseja mudar toda essa situação, reconciliando-nos com Ele. Deus não deseja que permaneçamos presos às garras do mal, mas que nos reconciliemos para um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Sabe o que Deus fez? Ao ver a sua condição e a minha, ao olhar para mim, miserável pecador, que não tenho em mim mesmo justiça própria para aproximar-me de Deus, Deus, na sua infinita graça, providenciou um meio para que eu pudesse alcançar justificação. E esse meio é a prova do amor de Deus por nós. Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E Ele fez isso por amor, e provou o seu amor, mandando Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer naquela cruz. E através da fé, naquele sacrifício substitutivo de Jesus, nós podemos alcançar vida, podemos nos reconciliar com Deus, podemos de novo restituir boas relações, nos tornarmos novamente amigos, restabelecer a paz, conforme o texto que lemos. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que me ouve nesta noite, pode dizer com toda certeza no seu coração que vive reconciliado com Deus? Pode dizer com toda segurança em seu coração que há um relacionamento seu, pessoal com Deus?
Aqui não me refiro à religiosidade, aqui não me refiro à igreja ou à denominação religiosa. Aqui nós estamos numa igreja batista. Igreja Batista Tradicional de Pereira Barreto. Mas aquilo que estou falando para você envolve a sua salvação espiritual, que só Jesus pode conceder. Você tem essa convicção e essa certeza? Se não tem, hoje é o tempo de você se voltar para Jesus e dizer: Senhor, diante do teu maravilhoso e magnífico amor, eu quero, Senhor, entregar-me. Eu quero, Senhor, reconciliar-me contigo pela fé em Cristo Jesus. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos reconcilia consigo mesmo. Ele nos traz de volta a um bom relacionamento. Ele tomou a iniciativa de vir a este mundo para que nós pudéssemos assim nos reconciliar com Ele. Mas há uma outra coisa que Deus faz, dentre muitas, que são prova, ou que é uma prova do amor de Deus por nós. Sabe o que é, irmão? Deus prova o seu amor para conosco, sabe como? Garantindo-nos as bênçãos da salvação. Capítulo 5 de Romanos, versículo 9, nós lemos assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, enquanto inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Primeira bênção, meus amados irmãos, que Deus traz para nós é salvação mesmo. A salvação é a maior de todas as bênçãos. Hoje, quando se fala em bênção, as pessoas só pensam em milagre. Oh, eu quero um milagre. Ah, eu preciso de um milagre. Ah, ora para que Deus faça um milagre. E um milagre, e uma cura, e um emprego, um trabalho. Ora, o Deus a quem eu sirvo é Deus de milagres. Eu creio em milagres. Mas o que adianta recebermos tantos milagres se não temos em nosso coração a reconciliação com Deus, a salvação que Jesus Cristo nos oferece através do seu sacrifício na cruz? Aquilo que Deus veio para oferecer para nós como prova do seu amor maravilhoso, como bênção, é a salvação através da aceitação do sacrifício substitutivo, vicário de Cristo. É através da fé no sacrifício bendito de Jesus que nós alcançamos salvação, somos justificados. Eu sou pecador, eu não tenho justiça própria em mim mesmo. Então, através daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, fez por você, Deus me declara justo. Por isso Paulo diz logo no versículo 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na salvação, Deus nos faz justos. E uma vez justificados, nenhuma condenação mais há, não estamos mais sob a condenação do pecado. Romanos 8:1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a partir deste momento de justificação, de reconciliação com Deus, o próprio Deus passa a fazer parte da sua vida através da presença real do Espírito Santo. Isso é um ato de Deus, que Deus realiza em nossas vidas através da nossa fé e da nossa decisão de dizer: Senhor, eu quero, eu te recebo e eu te aceito. Salvos por Cristo, há um hino que diz: salvo por Jesus Cristo, temos perfeita paz. A comunhão com Ele toda aflição desfaz. A salvação se manifesta também através da nossa caminhada.
Porque uma vez salvos por Cristo, nós vamos caminhando até chegarmos na glória do céu, nossa santificação. Vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo, até o dia em que estaremos diante do Senhor para toda a eternidade, glorificados diante de Deus. Somos justos diante de Deus, o Espírito Santo habita em nós, mas continuamos aqui em nossa jornada com os nossos problemas, com os nossos pecados, com as nossas quedas muitas vezes. Mas Deus vem agindo em nós, e Ele nos acompanha, e Ele cuida de nós, e Ele supre aquilo que nós necessitamos, demonstrando bênçãos dessa salvação bendita. Outras bênçãos que Deus nos dá, a bênção do livramento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que Jesus diz que nós precisamos de livramento? Que precisamos conhecer a verdade que liberta? Porque isso está em João 8, 32 e 36. E no versículo 34, deste mesmo João capítulo 8, está escrito assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado avilta, o pecado escraviza, domina o coração do homem. Por isso precisamos da bênção, do livramento, da libertação que só Jesus Cristo pode conceder. Quantas pessoas estão nas garras do pecado, do vício, da bebida, do fumo, das drogas, da imoralidade, da mentira. Jesus Cristo vem com seu amor maravilhoso para nos libertar de tudo isso. E com essa libertação, Jesus Cristo traz perdão. A culpa é um dos maiores problemas que tem afetado o ser humano nesse presente tempo. Sentimento de culpa, falta de perdão. Mas a Bíblia nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A salvação de Jesus Cristo, além de trazer livramento, libertação, traz-nos também perdão e mais, vitória sobre o mal. Eu disse aos irmãos ainda há pouco que nós continuamos aqui sujeitos aos erros, aos pecados, somos humanos. Mas quando vivemos debaixo dessas bênçãos da salvação, o Senhor nos concede vitória sobre o mal, porque a sua palavra nos diz em Romanos 8:37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo diz, nós somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, enfrentamos todo tipo de problemas, perigo, nudez, espada, acusações. E aí ele diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. A salvação de Jesus nos traz vitória e mais, promove a bênção da paz. Em especial nesse tempo de tanta aflição e de tanta preocupação. A palavra de Jesus para você é esta: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nos colocamos diante de Deus, com nossas preocupações e aflições e ansiedades, e nos derramamos diante do Senhor por fé, a Bíblia nos diz lá em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Quando nos colocamos diante de Deus, procurando viver dentro daquilo que o Senhor tem para nós em sua palavra, a paz de Deus passa, para a qual fomos chamados, passa a ser o árbitro, aquele que vai ditar as normas na nossa vida. Vivemos em paz, paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com as pessoas que nos cercam. E quantas outras bênçãos poderíamos citar aqui. Afinal, Paulo nos diz que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1:3.
O fato é que Deus nos ama. E Ele prova o seu amor para conosco. Tudo aquilo que Deus precisava fazer pela nossa redenção, Ele fez em Cristo Jesus. Para provar o seu amor por nós, Ele fez e tem feito, guardando e sustentando nossas vidas. E aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, há tantos e tantos anos, é real hoje. Tem virtude e poder hoje, para trazer segurança, salvação, libertação, paz, vitória, para trazer reconciliação com Deus. Tudo isso Deus oferece a você nesta noite pela fé em Cristo Jesus. Mas tudo isso que Deus oferece condiciona-se a uma questão: Deus não arromba a porta do coração. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus pode estar falando ao seu coração agora para dizer: você precisa crer. E o Espírito Santo de Deus quer mover o seu coração na direção dessa fé. Mas você precisa querer. Deus não fez de nós marionetes, bonecos manipuláveis, nós somos pessoas. Por isso somos imagem e semelhança de Deus. Temos vontade e podemos escolher entre o bem e o mal. A escolha é sua. Entre a salvação de Deus e o amor de Deus, ou a permanecer debaixo das garras do pecado, você pode escolher. E Deus respeita a sua decisão. Mas Ele hoje diz para você: eu estou aqui com esse amor. Esse amor que não dá para compreender, para explicar. Este amor que foi provado de uma maneira extraordinária, inaudita, indizível, em que Jesus Cristo veio para dar a sua vida pela sua redenção. Aquilo que você precisa fazer, tão somente, é crer. E é dizer ao Senhor: Senhor, eu te recebo, eu te aceito. Eu quero essa justificação em minha vida. Eu quero essa reconciliação, eu quero sentir esse livramento, eu quero me sentir perdoado, eu quero estar em paz, eu quero ter essa sensação de ser vencedor na tua presença, eu quero sentir a salvação de Deus como uma realidade em minha vida. Se você deseja fazer isso, aonde você estiver, aonde essa live estiver chegando e você ainda não tem essa decisão, façam hoje, decida agora. Deus está dando a você essa oportunidade de amor, porque Ele ama e prova o seu amor por você. Eu quero convidar o Ministério de Música para vir aqui à frente, e eles vão cantar um cântico cujo título é Ousado Amor. Sim, o amor de Deus é extraordinário, inaudito, ousado, grandioso, e é por você. E Deus aguarda a sua resposta, Deus aguarda a sua posição para dizer: eu quero, Senhor, este amor na minha vida. E que esse inexplicável e maravilhoso amor possa mover o seu coração hoje para um compromisso real com Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante, infinito e ousado esse amor, de tal maneira que Ele mandou o seu Filho unigênito a este mundo para morrer em seu lugar.
Você que me assiste nesta hora, já tomou sua decisão ao lado de Jesus? Já recebeu esse amor imenso de Deus como uma realidade em sua vida? O tempo de Deus é agora, é hoje. Se você deseja isso em sua vida, neste momento, onde você estiver, ore a Deus agora e diga: Senhor, reconheço que eu sou um pecador e quero dizer ao Senhor que eu preciso dessa reconciliação e quero esse amor como realidade em minha vida. Reconheço e recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador e peço que o Senhor me traga paz, segurança e salvação. Faça essa oração e Deus virá ao seu encontro para trazer paz, segurança, salvação, certeza de que você está perdoado para toda a eternidade. Você, meu irmão que me ouve, que crê nesse amor maravilhoso de Deus, mas que está com seu coração aí aflito e angustiado, lembre-se hoje que o Senhor justificou você e o salvou para trazer paz ao seu coração e para fazer de você mais que vencedor. Deixe de lado todo o temor, todo o medo, toda a aflição, toda a ansiedade. Volte-se novamente para Jesus e diga: Senhor, reconheço o teu maravilhoso amor por mim e peço que o Senhor renove a fé e a esperança em meu coração. Diante desse grandioso, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, derrame-se agora diante do Senhor pela fé e diga: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu me coloco diante de ti em nome de Jesus. Bendito Deus, estamos na tua presença, ó Pai, nesta hora que é tão importante e tão singular. Nós não sabemos, ó Deus, até onde esta mensagem há de chegar através da internet, mas te pedimos, ó Deus, que aonde ela chegar, a tua mensagem de amor e graça, de poder, de perdão, de libertação, possa alcançar vidas, trazendo salvação eterna, libertação, perdão para toda a eternidade, reconciliação contigo. Que vidas possam, ó Deus, hoje se decidirem a receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, diante desse amor infinito, tremendo, ousado. Pedimos também, ó Deus, pelos teus servos que estão passando por tantas dificuldades nesses dias. Renova no coração dos teus servos a certeza, a esperança, o amor que o Senhor tem, a certeza de vitória, a paz que só o Senhor pode conceder, renovando assim a esperança e a certeza de que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ouve, Senhor, a nossa oração. Obrigado pelo privilégio que tu nos deste de podermos prestar este culto a ti nesta noite. Obrigado porque sabemos que este culto está chegando em muitos lugares e a tua palavra, que é viva e eficaz, há de produzir, ó Deus, os efeitos, os resultados para os quais ela foi aqui apresentada. Nós oramos, bendito Deus, e somos agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus.